boa noite aos nossos espectadores. Antes de tudo, quero agradecer pelo feedback que têm dado, por nos acompanharem pacientemente, educadamente, pelos vossos contributos, as vossas sugestões. Eu sou mesmo muito grata. Esse é mais um do vosso podcast. Já sabem que arquitetos nós formamos e informamos, né? E o nosso compromisso levamos tão sério, que nós trazemos aqui profissionais do mais alto nível do país. Esse é o nosso compromisso, lhe dar um conteúdo de qualidade, um conteúdo que ajude a esclarecer todas as suas dúvidas, e se houver alguma que por acaso não estiver esclarecida, tem aí os comentários, comente, questione, que nós vamos certamente responder. Eu sou Jamila Kassoma, mais uma vez, vocês já sabem, a vossa arquiteta, e hoje tenho aqui alguém da Praça da Arquitetura, bem, uma referência para muitos. E com certeza, se tiver ali um arquiteto do outro lado, conhece sem dúvida o arquiteto Gameiro, né? Que foi o primeiro bastonário da Ordem dos Arquitetos. Teve a responsabilidade de fundar, em conjunto com outros arquitetos, claro, sem desmerecer os outros arquitetos envolvidos no processo, e sem dúvida, o que a Ordem de Arquitetos é hoje tem muito a ver também com o trabalho que o arquiteto Gameiro vem desenvolvendo. O arquiteto Gameiro tem mais de 38 anos de exercício de profissão, seguramente uma escola aqui do país. E é no fundo isto que nós vamos fazer aqui hoje. Vamos querer aprender, eu em particular, porque todo o programa que nós fizemos aqui, todo o episódio é uma fonte de muito conhecimento para mim, seja quem for o convidado. Seguramente hoje será mais um desses episódios. Arquiteto, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao nosso programa. Para mim é realmente uma honra tê-lo aqui, ter aceito o nosso convite e nos ajudar mais uma vez a construir aqui uma sociedade informada e formada. Mais do que eu apresentá-lo, arquiteto, eu gostaria muito que nos falasse de si, da sua carreira profissional, e também estou muito curiosa para saber se veio parar a arquitetura por acidente ou se realmente foi algo que decidiu desde o início, ok, eu vou ser arquiteto. Seja bem-vindo e passo-lhe a palavra. Muito obrigado, Jamila. Agradeço o facto de me ter convidado para o programa. Mais do que falar da arquitetura, vou tecer aqui algumas considerações que passam necessariamente por sabermos como é que eu vim parar para este mundo da arquitetura. Eu sempre fui uma pessoa, poderemos dizer assim, mexilhona. Gostava muito do trabalho manual. Portanto, um artesão. Artesão, mas no sentido de construir objetos que eu viesse a utilizar para satisfazer as minhas necessidades. E foi nesse andar que eu comecei a desenhar, a aprender a desenhar, a ver as coisas e a passar para o papel. Eu era um exímio executor de carros de papelão. Carro de papelão. Os carros de papelão. Os nossos filhos hoje em dia nem devem saber o que é isso, nem como fazer. Então, gostava muito de desenhar carros de papelão e começava a fazer trabalhos nesse sentido. E o tempo foi passando, fui para a escola, comecei a aprimorar, destacava-me nas aulas de formação manual e técnica, né? E tinha, durante o período escolar, tinha esta vocação. O meu pai era enfermeiro e estava destacado sempre para distintos, hoje, municípios.
E no período de férias, quando eu fosse para junto dos meus pais, porque depois chegou uma altura que nós tínhamos que ficar na cidade por questões de nível escolar, tinha a tendência de muitas vezes ajudá-lo na parte administrativa do posto médico. E nunca fui incentivado por ele para ir para a área de enfermagem ou de medicina. Ele achava que era muito trabalho, que desafiador, né? Então, trabalhava-se demais e não tinha horas. Entrava-se, mas não tinha horas de sair. Era em função da afluência das pessoas. Mas eram períodos curtos, né? Eram os períodos das férias em que eu fizesse isso. Portanto, nunca me achei motivado para ir para, pelo menos para esta área das ciências médicas. Fui sempre incentivado por ele para estudar engenharia. Ele achava que eu tinha capacidade para ir para as áreas das tecnologias, das engenharias, já que conhecia-me a fazer trabalhos manuais ligados às tecnologias, a montagem disso. Eu sempre fui muito curioso. Aprendi mecânica, aprendi eletricidade, aprendi eletrotecnia. Curioso, eu passava a vida a desmontar e a montar coisas, até que um dia desmontei um rádio portátil. Não perdeu peças do rádio, não é? Sobraram peças. Mas tocou. Mas o rádio só tocava virado para baixo. Cada vez que pusesse o rádio na posição normal, o rádio não tocava. Ou seja, inventou um novo modo de funcionamento do rádio. Então o meu pai achou que eu deveria mesmo era estar focado nesta área das tecnologias. E como tinha queda para os trabalhos manuais e desenhava, então achava que eu deveria fazer engenharia. E de facto foi o que aconteceu. Não existia. Primeiro fui para a escola industrial e na escola industrial não fiquei muito interessado em fazer nem eletricidade, nem mecânica. Inscrevi-me no curso de pintura decorativa. Uau. Pintura decorativa, comecei ali a fazer E quando curso. disse ao pai que escolheu pintura decorativa e não as... Não, já não houve muita objeção, né? Já não houve muita objeção, porque para todos os efeitos estava na área das tecnologias. Estava na área das tecnologias, portanto não ia perder aquela vocação que eu tinha. Depois houve, portanto, o período de 74, 75, houve interrupção. Estava muito ligado ao movimento estudantil. Na altura, saí da escola industrial, portanto já estava em Luanda, porque toda essa minha história, eu sempre estive na província de Manaus, onde eu sou natural. E com a vinda do meu pai para fazer uma especialização a nível de anestesiologia, para trabalhar no bloco operatório, então nós todos viemos e eu, nessa altura, inscrevi-me na escola industrial. Acabei não, portanto, a escola industrial naquele período de 74, 75 foi o que foi, em toda aquela interrupção, mas depois retomamos o curso, portanto, para fazer o curso chamado curso complementar, na altura já curso complementar de pintura decorativa, onde finalizei o curso e, portanto, era praticamente sequência ir para a Faculdade de Engenharia. Eu e mais colegas inscrevemos-nos na Faculdade de Engenharia, no curso de Engenharia Civil, e neste mesmo ano foi criado o curso de Arquitetura. Ou seja, na altura, são a primeira geração de arquitetos angolanos. Sim, nós inscrevemos-nos no curso de Arquitetura e éramos, portanto, a primeira geração. E foi, digamos, um curso que foi construído com professores e nós.
nós que andávamos na área das artes, levamos para a Faculdade de Engenharia os cavaletes, os modelos, os elementos para constituir as pinturas, os desenhos de pintura morta, etc, etc, etc. Então, levaram uma lufada de ar fresco para as engenharias. Sim, digamos que sim. E esse grupo da primeira geração ficou um ano letivo só a aprimorar o desenho. Portanto, nós fizemos um ano de desenho à mão livre, já que era um pendor da formação, porque nós tínhamos como nosso diretor, digamos assim, de departamento, o arquiteto Vasco Vieira da Costa. Vasco Vieira da Costa. Teve a honra. Somos daqueles que tiveram a honra de tê-lo como professor, com quem aprendemos muito mesmo. E ele como diretor, portanto, era a pessoa que traçava as linhas de perfil para o arquiteto, né? E essas linhas tinham mais para quê naquela altura? Modernismo? Sem dúvida, já que Vasco Vieira Vasco Vieira uma da Costa referência, né? É uma referência, portanto ele portanto, formou-se em arquitetura, trabalhou com Le Corbusier. Com Le Corbusier, sim. E quando quando voltou para Angola, porque ele saiu daqui com uma bolsa de estudos da Câmara, quando voltou para aqui continuou e já estava na época de as grandes obras terem um conteúdo progressista, vamos assim chamar. Já não eram aquelas obras que estavam muito viradas para a arquitetura na altura, entre aspas, colonial, mas era uma arquitetura feita naquele período, mas com um pendor modernista, sem dúvida nenhuma. Porque os exemplos das obras dele que temos aqui em Angola tendem naturalmente para isso. E trazia referências já onde a questão, a problemática climática, o facto de nós aqui termos um clima tropical úmido, as influências que tanto a incidência solar como o aproveitamento da ventilação natural tinham e continuam a ter até hoje uma incidência naquilo que é a arquitetura moderna. Portanto, ele, com o aprendizado que trouxe de França, trabalhando com quem trabalhou, portanto, o resultado só podia ter sido o que nós vemos aqui como obras de arquitetura de grande... Arquiteto, e do ponto de vista profissional, eu vi o currículo do arquiteto e dispensa a apresentação, teve na Ordem, União Africana dos Arquitetos, União Internacional dos Arquitetos, quer dizer, passou por vários organismos e com certeza uma experiência muito rica nesta componente e uma contribuição muito rica também para nós, né? Bom, isso começou já na formação mesmo. Portanto, o meu grupo, a primeira geração de arquitetos, teve 13 nacionalidades de professores. Cada um trouxe para nós uma escola, uma vertente muito grande. E a maior vertente foi o pensamento a partir do desenho. Portanto, essa é a grande escola que nós tivemos, de registar, através do desenho, o pensamento e aquilo que nós vivenciamos, para constituir sempre um processo esse que nós poderíamos sempre revisitar à medida que fôssemos projetando. Portanto, essa foi a maior experiência. Tivemos na opinião do arquiteto, essa metodologia se perdeu comparativamente aos dias de hoje? Na nossa escola, onde eu ainda sou docente, nós continuamos a implementá-la, que é fazer com que o estudante, desde o primeiro traço do início do projeto até a defesa do projeto final,
ele constitua um processo. Porque isso faz com que eu, na qualidade de docente, possa perceber qual é a evolução do estudante em relação ao seu trabalho. Isso posso fazer com que posso avaliar desde o traço que ele me trouxe de um quadrado até apresentar uma circunferência. Quer dizer que ele passou por um processo de transformação através do desenho deste elemento. Isso até permite ver que aquele trabalho não foi plagiado. Ter esse controle. Corretamente. Ou o aluno sabe ou não sabe. Nós conseguimos ver, mesmo sem ter a assinatura do aluno, quem é o aluno. Quem é o aluno. Porque cada um traz a sua filosofia, o seu traço, o seu feeling em relação àquilo que é o seu pensamento para depois fazer o projeto. E essa experiência, a União Africana, consultor para o PNUD, quer dizer, esteve envolvido em projetos muito interessantes, desde as consultorias técnicas, a província de Luanda, até o Ministério. Essa carreira que construiu até que nestes 38 anos de experiência, o que é que retira daí para nós mais jovens? Olha, o primeiro aspecto foi a escola. Portanto, a escola ensinou-nos, abriu-nos, ensinou-nos quais os caminhos que nós tínhamos que trilhar. Passado o período de formação, eu entrei logo para a pós-formação. Eu faço parte dos primeiros que foram fazer o doutoramento. E como nós terminamos a licenciatura com a cooperação italiana, fomos automaticamente encaminhados para a Itália para fazer o doutoramento. E fomos encaminhados para uma área, para um departamento da Universidade de Roma, La Sapienza, que era o Departamento de Inovação Tecnológica e Cultura do Ambiente. Portanto, recebemos uma formação que nos abriu completamente os horizontes. Não só do ponto de vista das tecnologias, como do ponto de vista ambiental. E hoje até posso dizer, em relação àquilo que hoje começamos a falar em desenvolvimento tecnológico, ou, se quisermos, inclusive, em sustentabilidade da arquitetura. Portanto, foi no doutoramento e no pós-doutoramento, que foi já a prática, que me levou que eu não largasse esse bichinho do associativismo, que começou com a ordem, depois começou primeiro com a associação, a ordem, a ligação com a União Africana de Arquitetos, com o Conselho Internacional de Arquitetos de Língua Portuguesa, onde eu fui também presidente, e com a União Internacional de Arquitetos. Portanto, esse bichinho do seu associativismo levou-me até aí. E são experiências que eu guardo, né? Porque isso fez com que eu visitasse, visse in loco a arquitetura ao longo dos anos nesses vários países. Por exemplo, nessa experiência internacional, que com certeza confrontou com muita realidade, se lhe perguntassem qual é o estado atual da Angola nesta panorama toda internacional, como é que nos posicionamos ali, na sua opinião, dessa experiência toda, do ponto de vista da arquitetura? Em desenvolvimento. Em desenvolvimento. Nós ainda estamos a construir. Nós estamos a construir a nossa história, mesmo até do ponto de vista da arquitetura. Sem esquecer que nós estamos a passar por um processo um processo de desenvolvimento, onde o ordenamento do território é fundamental. E se existem casamentos que são eternos,
O ordenamento e o planeamento devem continuar e caminhar para sempre. Isso faz-me lembrar, o que o arquiteto acabou de falar, faz-me lembrar de várias questões que já fomos abordando com o arquiteto Chitonho, e na entrevista do arquiteto Lionel com a TPE, uma das entrevistas que ele deu também, falou-se um bocado, quer dizer, nós estamos a trocar as rodas com o carro em andamento. Ou seja, estamos a uma velocidade e estamos a construir o nosso processo, a nossa história, né? Ou seja, nós não podemos esquecer que estamos com um desenvolvimento tecnológico ali à nossa frente. Nós estamos a falar na quinta geração já disto, daquilo, das tecnologias. Nós não podemos esperar. Nós temos que andar atrás disto. É como no desporto, né? A NBA não vai parar. O nosso basquete é que tem que chegar ao nível da NBA. Porque a NBA vai continuar a evoluir cada vez mais. E se nós não tivermos mecanismos para chegar aí, nós vamos ficando sempre atrás. Já notamos, continuando com o exemplo do desporto, que já não somos a potência imbatível que fomos há uns tempos atrás. Quer dizer que os nossos métodos vão ter que melhorar cada vez mais, desde aquilo que ensinamos às gerações mais novas, para que elas próprias consigam atingir os níveis que os outros têm hoje. Portanto, e nessa dinâmica toda, nessa corrida, como é que nós vamos conseguir casar o ordenamento do território, as necessidades que são urgentes, e aqui depois vamos entrar no nosso tema, que vamos falar sobre autoconstrução dirigida e assistida. Como é que nós conseguimos, assim, de um modo geral, naquilo que tem sido a reflexão do arquiteto, casar a necessidade diária, né? E essa questão do ordenamento do território, que são questões que têm o seu tempo, têm os seus regulamentos, os passos a seguir, e obedecem a um tempo que às vezes não é o mesmo tempo que as necessidades depreendem. O que é que o arquiteto, como é que, na sua experiência, o que é que acha que devia ser a nossa abordagem? O que eu penso é que nós não temos que esperar pelas orientações macro. Porque as nossas necessidades são as básicas. São diárias. E são básicas, ou seja, nós temos problemas onde a nossa população, a grande parte da população hoje vive a nível periférico. E a nível periférico, eu arriscaria dizer que é 80% da população. Carece de infraestruturas, equipamentos, serviços e habitação, claro. E é preciso pensar que com as situações que nós tivemos a nível do país, a guerra, os movimentos pendulares, etc., etc., grande concentração das pessoas ficou nas cidades. As cidades têm um conjunto de necessidades que, para a população ser alojada, necessitam de ordenamento. Não vale a pena pensarmos a nível de, embora saibamos como, mas é mais urgente fazer um plano urbano do que um plano diretor. O plano diretor tem um tempo de elaboração, tem um tempo de implementação e tem um custo que é sempre superior a um plano de urbanização. Isso quer dizer que, por exemplo, uma possível abordagem poderia ser ver espaços que já estejam infraestruturados e fazer os planos de urbanização nessas áreas? Eu diria que não. Nós podemos, através de uma fita métrica e uma corda de barbante, dizer como é que as populações vão ocupar o espaço. Por se ficarmos à espera de elaborar o plano bonitinho, como nós sabemos que tem que fazer, com todas
com todos os termos de referência para tal, quando acordarmos, a população já tomou conta aquele espaço. Então, é fundamental que as administrações tenham esses mecanismos, porque até agora as administrações não têm nem pessoal, nem dinheiro, nem mecanismos de controle para diariamente fazer isso. E, portanto, ela tem que se antecipar, sabendo de como as coisas estão. Se ela sente, se quem administra o espaço, o território, sentir que há tendência de ocupação daquele espaço, ainda que não tenha um plano gizado, um plano rudimentar, através de elementos bem definidos do ponto de vista da sua marcação, pode perfeitamente dizer que o espaço que você deve ocupar é esse, e deve ter, inclusive, um projeto orientador, ainda que não seja definitivo, mas para que, à medida que o tempo vai passando e os recursos financeiros vão melhorando, se possa intervir na infraestrutura técnica. Aí já não se pode correr o risco de dizer, mas essa rua não dá para fazer isso ou não dá para fazer aquilo. Não dá para introduzir um equipamento, aqui não se pode pôr escola porque está tudo... Enfim, é possível prever, e governar é isso. É ter os fenómenos. Os fenómenos. E os fenómenos urbanos acontecem todos os dias. E são muitos, arquiteto. Nós falamos aqui sobre necessidades básicas e temos estado a assistir uma preocupação do governo angolano, né, com a problemática da habitação. E essa preocupação não é de hoje, é antiga. Surgiram as centralidades. Pelaquilo, sou muito nova, mas já sei que outrora, em processos antigos também, parte da cidade de Luanda também existiram essas metodologias de autoconstrução assistida. Então, hoje, mais do que nunca, já é mesmo, de facto, uma política, já existe uma política pública que quer procurar responder essa problemática da habitação, que é a autoconstrução dirigida. Do ponto de vista histórico, o arquiteto nos ajuda aqui a fazer o enquadramento dessa política, né? Sim, nós começamos desde que o Ministério existe, e foi-nos, digamos assim, quase que indicado um desafio no sentido de, em função do déficit habitacional que nós tínhamos na altura. Portanto, estou a falar isso em 2007, nós tínhamos um déficit habitacional e, numa grande conferência, o presidente José Eduardo dos Santos falou na necessidade de elaborar, de construir 1 milhão de fogos para diminuir o déficit habitacional. E isso foi um desafio que nos foi colocado. Há alguma coisa que eu gostaria de perceber. Isto não é só uma questão do ponto de vista de consciência nossa, tem a ver também com aquilo que são os objetivos de desenvolvimento do milénio, certo? Sim, nessa altura nós falávamos, portanto, estávamos, Angola fazia parte das Nações Unidas, e nós estávamos integrados em tudo que era o trabalho relacionado com o habitat. O habitat, exato. E por aí havia necessidade de nós darmos resposta àquilo que constantemente teríamos que apresentar como dados. Lembro-me que, em função desse desafio que nos foi colocado, a secretária-geral do Habitat, da UN Habitat, esteve em Angola para perceber perfeitamente quais eram os caminhos que nós estávamos a percorrer no sentido de melhorar as condições de habitabilidade. Foi quando o presidente José Eduardo dos Santos, na altura, explicou qual era o objetivo do programa do 1 milhão de fogos, quanto seria investido nele e quais eram os objetivos a serem atingidos. E, portanto, o governo tomou este programa
Nacional de Urbanismo e Habitação como uma bandeira e para o qual nós tivemos que trabalhar arduamente. E partimos para isso, definimos uma série de critérios. Poderia estar aqui a falar neles, mas iríamos perder muito tempo. Mas o objetivo fundamental é que nós tínhamos que definir bem o que é que queríamos com este programa do milhão de casas. E nós partimos para isso, portanto, definimos um grande quadro e tudo com base naquilo que já era Ou nossa... seja, 1 milhão de casas, estaríamos a falar de 6 milhões de habitantes com essa questão salvaguardada. Não, 1 milhão de fogos, se considerarmos que agregado, né? cada agregado tem 6 pessoas, estávamos a falar precisamente nesta faixa. Uhum. Portanto, nós... É interessante que aqui, quando nós trabalhamos este programa, nós definimos a priori como é que gostaríamos que isso ficasse. Porque, quer dizer, 1 milhão de fogos num espaço, se não me engano, seria entre 2009 a 2012, porque tínhamos feito o estudo da população, do crescimento populacional e do déficit habitacional. Estávamos a falar, digamos, de um programa que exigiria de nós uma estruturação tal, onde teríamos que partir de um programa de urbanização. Primeiro, foram criadas as chamadas reservas fundiárias para o efeito, e depois de um programa estruturado a nível habitacional, onde havia aquele de interesse público, né? Portanto, que seria realizado pelo Estado, não necessariamente ser ele a fazer, mas poderia, digamos, delegar isso. Estávamos a falar de uma porcentagem na ordem dos 12%, mais ou menos. Estávamos a falar essa de interesse público, 11,5%, já não tenho bem presente isso. Estávamos a falar daquela privada, portanto, que eram 12%, acho que eram 120 mil. Estávamos a falar também das cooperativas, porque já existiam cooperativas nessa altura. A elas foram atribuídas 80 mil fogos. E depois seria a autoconstrução dirigida. A autoconstrução dirigida andava à volta dos 70%. 70%. Isso porque, nessa altura, nós tínhamos consciência das limitações que o Estado tinha e aquilo que era a prática da ocupação do espaço e da elaboração de construção pelas próprias pessoas. Se nós quisermos tirar uma radiografia, vemos automaticamente quem construiu o quê. E grande parte da percentagem da ocupação de espaço é autoconstrução. Autoproduzida, autoconstrução. Então, sabendo que existe essa capacidade, era apenas necessário traçar regras de ocupação. Aí é que entra o ordenamento do território. E não precisamos de entrar esperando que haja os planos diretores, né? Os planos diretores municipais e depois os planos enfim, toda aquela gama de planos que nós sabemos que existem para começar a fazer a ocupação. Era necessário estabelecer regras e dizer, fulano, você ocupa o espaço daqui para aqui, se claro, você ocupa o espaço daqui, eu depois vou passar com a energia, vou passar com a água, vou passar com a questão da titularidade do terreno. Era muito importante. E, arquiteto, na sua perspectiva, esses 70% de autoconstrução dirigida foram cumpridos? Qual é a análise que faz? Não. Quais foram os, como é que eu vou dizer, os desafios, não digo, quais foram os impasses e os entraves que encontrou-se para... Foram muitos, porque era necessário
ainda dentro desse programa havia a parte de requalificação e da regularização fundiária, como disse. E não podíamos esquecer também as vilas pescatórias, as agrovilas, etc, etc. E aqui o grande problema que se colocava na altura era como é que nós iríamos trabalhar em todos esses essa estrutura organizativa que tínhamos elaborado. E deixamos que fosse também iniciativa dos próprios governos provinciais e as suas administrações a elaborarem alguma coisa de implementação. Como é que isso seria implementado? A nível central, nós gizamos, vamos assim dizer, quase tudo. Quer dizer, considerando que estávamos apenas a orientar, porque nunca seria o Estado a executar. Porque o Estado tinha consciência que ele iria executar a parte de infraestruturas, que seriam as chamadas infraestruturas estruturantes. Ou seja, nós não iríamos colocar água íamos levar um ponto de água em cada um dos lotes, porque depois o desenvolvimento do lote lá dentro seria feito segundo critérios da municipalidade. E pronto, mas era necessário todo um conjunto de vamos assim dizer, de suporte, não só do ponto de vista técnico, mas também do ponto de vista legislativo, do ponto de vista financeiro, etc, etc. Era necessário criar aqui um mecanismo onde todos teriam que ter um compromisso e cada um as suas responsabilidades e cada um depois os seus deveres. Né? Portanto, digamos, a base foi criada dessa altura. E o problema foi nessa questão dos deveres, a implementação? Foi na implementação, porque não podíamos nós aqui, a partir de Luanda, controlar o que se estava a passar no CONEN, embora tivéssemos equipes que acompanhassem, mas a implementação no local falhou. Não havia arquitetos, não havia técnicos médios. Portanto, muito do que foi feito, e sobretudo tivemos essa experiência, porque em determinada altura vimos que o processo estava a ser lento na sua implementação, e então gizou-se um programa rápido de os que ficou conhecido como os 200 fogos por município. Portanto, 200 fogos por município o município tem direito... Ou seja, foi na perspectiva já de ocorrer essa incapacidade de concretizar Sim, e não só também, porque os municípios, porque nós sentimos que não havia capacidade técnica nos municípios. Com este programa, os municípios e a província podia alocar em cada município técnicos, utilizando os 200 fogos como elemento para fixá-los e a partir daí poder então fazer a sua implementação a nível geral. E os municípios depois saberiam se colocavam só na sede municipal ou se disseminavam esses fogos, no sentido de poder alojar não só, sobretudo quadros que é para fixá-los, né? O enfermeiro, o professor, etc, etc, etc. E este foi o programa que mais avançou e estava sempre suportado através da lei, né? Porque também nós definimos mais ou menos números que andavam à volta dos 700 mil fogos de autoconstrução dirigida, e depois aí teria que se ver. Os 420 mil seriam para as zonas urbanas e os 265 mil ou 270 seria para a zona rural. E tivemos o cuidado de fazer uma articulação, inclusive em função das áreas que existiam. Porque o grande problema era que muitas das reservas fundiárias estavam distantes das fontes de infraestrutura. Portanto, levar água e levar energia seriam
Então, procuramos fazer com que os 200 fogos, ficassem próximos Das comunas sedes, né? das comunas sedes, no sentido de poderem usufruir delas essas infraestruturas já existentes. Porque senão eram valores adicionais para se fazer. Porque o problema não é como se diz muitas vezes. Nós às vezes dizemos, epá, vamos fazer escola que vamos dar educação. Não, não é a escola que dá educação. A escola precisa do professor, precisa da carteira, precisa do livro, precisa da luz, da água. Fazer escola nós podemos fazer muitas, né? Mas depois se elas de facto vão cumprir com aquilo para as quais estão feitas. Fazer hospitais podemos fazer uma série de hospitais. Agora tem pessoal, técnica, Capitão equipamento, etc. Isso é que dá saúde. Não é o hospital em si, é a capacidade de gerir o hospital com os equipamentos e os meios necessários e Ou seja, o mesmo recai também para a questão habitacional. Agora, o facto, arquiteto, é que mais uma vez esse item, autoconstrução dirigida, surge como política pública. Em função desse contexto, não sei se é porque os objetivos não foram alcançados ou se de facto há aqui um reconhecimento de que efetivamente o Estado não pode continuar a fazer por ele, a promover a habitação, há aqui de facto a deixar que as populações, as imobiliárias, enfim, o setor privado entrem nesse processo. O facto é que ele surge novamente aqui. E isto é que eu acho que nós temos que compreender, porque nós vamos abordando o assunto, o arquiteto, o engenheiro, a população, mas há necessidade de compreender esse fenómeno. Por que é que ele surge novamente? E uma vez que surge, o arquiteto falou aí de alguns problemas, de facto, fruto da primeira experiência, né, do programa de 1 milhão de casa. Quer dizer, agora o que é que ele traz de novo? Como é que ele surge? O que é que traz de novo? Qual é a nova figura? E, de facto, quais são o que é necessário para efetivamente, neste novo surgimento, conseguirmos ir direto ao ponto e suprir, fazer a coisa funcionar na prática? Olha, eu acho que se ele surge de novo é pelo facto de nós chegarmos à conclusão que necessitamos de suprir determinadas necessidades, entre elas a necessidade habitacional. É um direito constitucional, está aí, mas precisamos de caminhar em direção a dar resposta, sobretudo aquilo que são as premissas do desenvolvimento sustentável. Nós não temos muita legislação com a qual nos basearmos. E do ponto de vista financeiro, o que nos solicitam cada vez que nós vamos solicitar um empréstimo, os juros que nós temos que pagar pelo empréstimo são altíssimos e não, quer dizer, quem tem um salário mínimo nunca vai poder construir uma casa. Então, vamos seguir aquela regra dos chamados percentagens que podem ser totalmente subvencionadas, aquelas que podem ser parcialmente subvencionadas e aquelas que não são subvencionadas, são chamados lotes livres para venda. Se nós fizermos isso e formos ver em relação à capacidade que cada província pode, digamos assim, implementar, nós teríamos, íamos começar a ver quanto é que iríamos gastar. Porque o problema da autoconstrução tem a ver com o que capacidade do ponto de vista de infraestruturas
ou seja, energia, água, esgoto, fundamentalmente, e vias de comunicação, que não precisam de ser vias de comunicação de top, com esgotos enterrados, enfim. Temos que ver que níveis é que nós vamos introduzir do ponto de vista de infraestrutura. A energia pode ser a energia aérea, transporte de energia aérea através de postos, etc. A água, sim, e o esgoto, podemos partir primeiro do esgoto através de fossa cética e poço roto, prevendo que na rua vai passar mais tarde o coletor, para que depois se possa fazer a transformação. Enfim, há coisas básicas que têm que ser pensadas antes de avançar. Eu particularmente, arquiteto, mais uma vez a meta é 1 milhão de casas, né? 920 e tal, lotes autoconstruídos. Sim, acho que mas o valor está nos mudou. 900 e tal. Nós estávamos a falar em 700 mil na altura, portanto agora devemos estar quase a 1 milhão. Quase a 1 milhão A população aumenta todos os dias. Sim. E essa questão que mencionou das infraestruturas para acomodar esses 1 milhão de lotes autoconstruídos, de facto é das questões que mais me preocupa, por exemplo, enquanto arquiteta, né? Porque estamos a falar, mais uma vez, se multiplicamos isso por 6, pelo agregado, mais uma vez de 6 milhões de habitantes. Sim. E num momento em que se fala tanto das questões ambientais, sustentabilidade, estamos a falar de produção de resíduos, né? Porque o ser humano, a sua atividade produz muitos resíduos ao meio ambiente. Estamos a falar também do impacto no meio ambiental, porque a questão de fazer, a perspectiva de fazer ou não cidades, no fundo, impacta com aquilo que é o meio natural, né? Então, quer dizer, há vários aspectos, né, que a mim, pelo menos, enquanto arquiteta, me chamam sempre assim a atenção. Não sei se tem feito reflexões acerca disso, falou muito bem daquela questão da infraestrutura. Na sua visão, como é que poderá ser feito, considerando esses vários aspectos, né? É por etapas. Por etapas. Tem que ser por etapas. Quando eu falava dessas percentagens que nós temos que abordar, quando falo em 30% dos lotes totalmente subvencionados, estamos a falar de que o governo vai infraestruturar até o máximo 30% dos lotes, vai dar casas básicas, porque há uma faixa da população que precisa disso. Atenção, é preciso ter muita atenção. A população de baixa renda paga pelos serviços, paga pelo bidão amarelo d'água, paga. Há pessoas que estão no Quilamba hoje que não pagam renda. Não pagam renda. Mas a população do bairro paga pela água, paga pelo bidão. Então ela pode perfeitamente pagar um valor simbólico por receber um lote totalmente subvencionado. Porque ela faz isso, já faz. Naturalmente. Quando eu falo de parcialmente subvencionado, estou a dizer que o Estado não vai construir a casa toda, mas vai construir uma parede úmida que dá para a cozinha e que dá para a casa de banho. Só constrói a parte técnica, o desenvolvimento. E isto ali também, as pessoas não podem, os nossos espectadores não podem achar que são ideias malucas, porque eu estou-me a lembrar daquele arquiteto da América Latina, está-me a falhar o país, que foi premiado um projeto semelhante, em que numa situação de risco houve a necessidade de construírem casas para acudir à população, mas os recursos eram poucos. E construiu-se meia casa. Inclusive foi prêmio da arquitetura, a solução que ela apresentou, e depois a comunidade, com os seus esforços, construía aquele núcleo mais básico, que já não é tão técnico, como uma cozinha, entre outros aspectos. Então, o que o arquiteto está a falar é só para pensarem que são ideias. É possível. Portanto, o Estado não vai gastar dinheiro a construir a casa. Para ele já tem a responsabilidade dos 30% da população para fazer isso. No milhão de fogos iríamos ver quanto é que dá 30%.
Mas os 50% seria parcialmente. Então, é isso. Quer dizer, o grande problema aqui que se coloca é, se nós levamos água para dentro, temos que tirá-la de dentro para fora. Portanto, estamos a levar uma infraestrutura que é a adução da água e precisamos de criar outra infraestrutura que é retirar a água, ou seja, os esgotos. E aí vamos ver tecnicamente as águas saponosas ou não saponosas. Enfim, mas é isso que temos que fazer. Que é o mais grave. Porque se nós vamos ver da forma como a comunidade ocupa o espaço e constrói a casa, esta parte técnica é a parte que mais problemas dá, sobretudo em relação à saúde. É muito mais problemático e gastas muito mais se tu colocas água dentro. Se colocas um ponto fora, ele só vai gastar a água do bidão. É muito problemático essa questão, mas existem estudos, existem práticas, a América Latina está cheia delas. Aqui a DW já fez uma série de estudos, já aplicou tudo isso. Portanto, parcial, quando eu digo parcialmente subvencionada, é levar essa infraestrutura, criar uma parede técnica, de um lado é a casa de banho, do outro lado é a cozinha. E ali pode entrar tudo. E depois existem as novas tecnologias, nós podemos criar através dos painéis solares, etc. Então podemos. E depois há aqueles 20% que são aqueles que têm capacidade de construir. Esses constroem desde a entrada da infraestrutura, a casa toda, porque esses têm essa capacidade. Mas quando falamos da assistência, autoconstrução, assistência, arquiteto, como é que porque eu acho que ali também carece de explicação, de esclarecimentos. Como é que poderá ser construído esse processo da autoconstrução na perspectiva de acompanhada, assistida? Qual é a sua visão? Como é que acha? É necessário uma equipe. Quer dizer, quem faz assistência à autoconstrução tem necessariamente que ter uma equipe para fazer. Aliás, a autoconstrução dirigida é uma política pública. E por ser uma política pública, tem que prever todas essas situações. Ou seja, nós podemos criar tipologias habitacionais de caráter evolutivo, por exemplo. Nós temos essas tipologias, nós estamos fartos de estudar isso a nível das escolas de arquitetura e, portanto, sabemos como se pode fazer isso. As administrações é que têm que ter esta capacidade de implementar. Ou seja, dá um lote, dá um projeto e fazem a fiscalização. E aí, para mim, é onde reside o X da questão, porque do ponto de vista do topo, né, da gestão, da política pública, existe a política, as linhas estão traçadas, as orientações são claras. Mas depois, na prática, lá no local, como é que, por exemplo, uma administração, deixa-me dar um exemplo, na Lunda, no município da Lunda Norte, da Lunda Sul, pode, de facto, pegar na política e operacionalizar no seu território? Tem que fazer aquilo que nós chamamos o estudo de viabilidade da aplicação do projeto. Os meios, os equipamentos e os meios técnicos, humanos, né, financeiros, para poder fazer isto. E isto não é de uma vez, é faseado. Tem que ser faseado. Já dizia o outro que nasce grande eu mostro. Isso tem que ser faseado. Começa pelo projeto, da implementação de uma percentagem, vai melhorando, etc., até chegar ao fim. E isso, etapa por etapa, tem que se avaliar. Eu estou a fazer uma implementação, chego a uma fase da implementação, tenho que ver o que é que eu fiz que está correto, o que é que não está correto, o que é que correu mal, para na segunda etapa eu poder melhorar e assim sucessivamente. Por exemplo,
lá nessa administração onde eu exemplifiquei, a administração deveria o quê? Organizar-se primeiro com uma equipa técnica, vai localizar a nível do município, por exemplo, técnicos ou empresas que possam contribuir. Falou, por exemplo, da questão das universidades. Vai localizar uma universidade para ser parceiro do projeto. Como é que, do ponto de vista prático, ele pode começar a pensar na operacionalização? Em tudo o que disse, Jamila, em tudo o que disse. Quer dizer, porque nós, quando começamos a implementar os 200 fogos por município e deslocávamos-nos às províncias para acompanhar a sua implementação, encontramos situações muito caricatas. Ou seja, as pessoas assumiram a construção das casas e muitas delas não elaboravam-nas de acordo com o que tinha que se fazer. Por exemplo, uma coisa básica é a cota de soleira. Nós encontramos casas onde a cota de soleira era o mesmo nível que a cota do pavimento. Quer dizer, se chove, a água entra dentro de casa. E isso ocorreu-nos logo a perguntar quem é o fiscal? Né? Quem é que está a fiscalizar a obra? Não havia técnico. Podia ter sido um enfermeiro. Está a ver? Então, não é preciso ser engenheiro ou arquiteto para fazer, mas alguém que tenha essa formação. É da responsabilidade da administração formar neste âmbito também. As universidades podem perfeitamente formar técnicos que vão acompanhar este tipo de implementação dos projetos. Não precisa ter um conhecimento muito, mas sabe que a cota de soleira tem que estar a X centímetros do chão. A inclinação deve ser feita desta ou daquela forma para que as águas não... Enfim, há coisas básicas que não é preciso fazer universidade para saber. Portanto, esta coisa de que todos temos que ser engenheiros, todos temos que ser arquitetos para conseguirmos fazer o país. Não. Para cada um desses formados a nível superior, o Estado que deve trabalhar nesse sentido. A casa em si, como a Jamila já disse, é uma responsabilidade, se for autoconstrução dirigida, da orientação municipal, comunal até se quiser. Mas as escolas, os postos... É isso. Isso é da responsabilidade do Estado. O Estado tem essa responsabilidade. Hoje, quem mora no Quilamba, há uma percentagem das pessoas que tem que sair do Quilamba para vir trabalhar. Quilamba não é centralidade nenhuma. Estamos a chamar-lhe de centralidade, mas quando uma pessoa chama de centralidade uma coisa, sabe que se está ali, ele pode viver, trabalhar, tem lazer, tem todas as funcionalidades e necessidades que são necessárias para ele não sair dali. Quando ele tem que acordar todos os dias às 4 da manhã, o que é para chegar aqui embaixo, e depois voltar, aquilo é uma cidade dormitório. E isso, a história da arquitetura já aborda muito. Tem exemplos muito bons. Mas o que eu ainda vou bater na mesma tecla, onde é que ficam os equipamentos? Porque é muita casa. Se olharmos para os critérios de classificação de cidades, por exemplo, no caso de Portugal, penso que são aí 8 mil habitantes. Já se pode considerar uma cidade. Nós aqui estamos a falar de aproximadamente 100. Eu gosto de me deter, sobretudo, a quantidade da população, porque nós, do ponto de vista técnico, sabemos que tudo é dimensionado em função deles, né? Como é que nós vamos ajudar o Estado, né, a criar, por exemplo, uma consciência crítica, uma sensibilidade para que a montante dessa questão da autoconstrução dirigida deve existir em paralelo, se calhar um outro programa, um outro projeto, ok.
nós temos que pensar que essas pessoas vão precisar de escola e qual é o nosso plano para construir escola, a questão da segurança pública, postos policiais, os bombeiros, a questão dos postos de saúde, ou seja, uma série de complexidades que existem à volta desses projetos, né? O maior desafio que eu digo não é construir novo, é requalificar O que existe. Ou seja, nós temos áreas de ocupação de espaço, onde o número daquela população às vezes é muito maior do que a denominação que ele tem. Ele não é um município, ele é uma cidade. A população do Kazenga. Viana, já são cidades. A população. Se olharmos para a classificação de cidades, não é? Para aquela população são necessários um conjunto de equipamentos e serviços que ela não tem. Então, como é que nós vamos chegar lá e conseguir criar esses equipamentos e serviços se a área já está ocupada? Já está ocupada. Então, o maior desafio que nós temos aqui no país é a requalificação, para nós podermos dar condições de habitabilidade àqueles que ocupam. Mas quando nós falamos em mais 1 milhão de lotes autoconstruídos, estamos a replicar um bocadinho do que está aqui. Como é que porque vamos ter esse desafio de requalificar, isso é inevitável. Aliás, Luanda, o exemplo de Luanda, grita por isso, né? Luanda grita por requalificação, grita por levar essas questões, porque falou muito bem. Viana, do ponto de vista de população, já estamos a falar de cidade. O Kazenga, já estamos a falar de cidades, mas não reúnem alguns critérios como esses dos equipamentos. Ao fazermos essa autoconstrução dirigida, como é que nós podemos antever, né? Porque falamos muito bem no início do programa, que governar ou gerir e antever os fenómenos, como é que nós podemos salvaguardar já nesses projetos que vão ser feitos de autoconstrução esses aspectos? Nós sabemos de antemão que é necessário um raio de 500 metros para ter uma creche. Então, é pensar já nesse espaço. Então, quando nós estamos a fazer autoconstrução dirigida, estamos a orientar a ocupação do espaço, temos que saber de antemão que vai ser necessário, num raio de 500 metros, colocar uma creche. Num raio de X metros, colocar uma escola. Num raio de X metros, colocar um posto de saúde, um hospital municipal, seja o que for. Nós temos que prever isso. Nós já sabemos que isso vai acontecer. Senão, o que é que nós vamos estrangular? Todo um sistema que está montado. Às vezes, a dor de cabeça não precisa de ir ao hospital, precisa de ir àquele centro. Saber se está ou não com paludismo é uma gota espessa. Fazer gota espessa não precisa de ir ao laboratório XPTU. Portanto, nós temos que prever essas situações, porque sabemos que elas existem, o dia a dia existe. Ou seja, uma perspectiva, por exemplo, no caso de uma administração municipal, porque são eles que no fundo vão implementar na prática e fazer o controle desse processo, quando estiverem a fazer os seus planos de loteamento, dimensionarem já quanto de população vai estar ali e quais vão ser as necessidades do ponto de vista de equipamentos e reservar esses espaços. Preservar os espaços é muito importante. Porque é certo que a velocidade da autoconstrução não vai ser a mesma velocidade desses equipamentos. Não é. Nós sabemos que não. Até porque primeiro temos o problema desses bairros que já precisam e tem que se resolver, né? Mas se é novo que nós estamos a implementar, temos que fazê-lo já contando com isso. Okay. Contando com isso. Arquiteto, eu vou agradecer. Esse debate da autoconstrução dirigida não é um debate que vamos conseguir encerrar numa abordagem, até porque se você já viu os outros episódios, o arquiteto Ilídio falou mais numa outra perspectiva da reabilitação dos bairros e tirar partido deste programa. Ou seja, é aquilo que o arquiteto disse ao início, nós estamos a construir a nossa história.
E construir a história é não esquecer o passado, sobretudo nas experiências positivas e nas experiências negativas, replicar o de positivo que fizemos lá atrás e antever aquilo, aprender com o que foi negativo para não trazer essas mesmas experiências para o futuro. E Arquitetos, no fundo, é isto, é um programa de debate, de formação e informação e, sobretudo, de construção de um pensamento crítico saudável. Aqui não existe opinião certa ou errada. Existem abordagens de múltiplos profissionais que carregam a história, que conhecem o nosso país, conhecem o nosso contexto e, em conjunto, nós vamos fazer aqui o cruzamento de ideias, encontrar os pontos de convergência. E eu digo isso porque, arquiteto, quando nós decidimos fazer esse projeto, ele veio de uma reflexão de que nós temos muitos pensamentos soltos, ali, do ponto de vista técnico. Mas depois falta-nos essa confluência, esse sentar e nós vamos ficar aqui com um compromisso de começar a fazer algumas mesas redondas em que as pessoas são convidadas mesmo a assistir para não ser só ali do outro lado da câmara e colocar questão e perceber, quer dizer, pensar Angola, pensar as nossas cidades, pensar as nossas áreas rurais, porque eu particularmente tenho muito orgulho de ser angolana, muito orgulho de estar aqui no nosso país, porque quando me formei fora tive convite para trabalhar cá, mas decidi vir para aqui. Porque é aqui que cada angolano é útil. Então, arquiteto, últimas palavras, últimas considerações. Esteja à vontade. Acho que é isso. Nós precisamos de debate. Não são nós os arquitetos, porque na nossa profissão nós trabalhamos com vários saberes. A antropologia, a sociologia, a própria geografia, né? Faz com que nós tenhamos necessidade de estarmos todos à volta de uma mesa e esgotar os assuntos em relação aos distintos saberes. Porque eu costumo dizer o seguinte: se nós dois, os arquitetos, formos convidados para apresentar um projeto, no mínimo vão sair 3 projetos. 3 projetos. O projeto de cada um o projeto e o projeto dos dois. Portanto, já são 3. Mas com certeza o melhor vai ser o projeto de nós os dois, certo? Sem dúvida nenhuma. Portanto, é necessário que haja uma confluência de ideias. Vários saberes são sempre necessários, né? Foi assim que eu fui educado a nível da escola e a nível do meu trabalho, né? É necessário termos esta proximidade, porque nós não somos os detentores do saber. Eu aprendo todos os dias, porque tenho sempre novos desafios. E tenho um sonho, sempre. Eu não deixo que os meus sonhos não se realizem. Ainda não sei qual é o meu sonho maior. Sei que vou ter, mas eu não sei quando. Mas não deixarei de sonhar. É bom não deixar de sonhar. Não deixar de sonhar. Arquiteto, muitíssimo obrigado. Eu vou gostar de convidá-los para outros temas e também vou pedir que o arquiteto, se tiver temas que possa sugerir, eu posso mandar também aqueles que nós já temos preparados, para ter também a sua perspectiva, a orientação, de sugerir alguém, por exemplo, que acha que a experiência, o conhecimento, a investigação que faz vai ser útil aqui para a nossa plataforma, porque arquitetos é mesmo de todos nós. Infelizmente, não tive ainda a oportunidade de convidar outros tantos interessantes como gostaria, mas é um programa que nós queremos estar aqui sempre, então certamente vai ter oportunidade de quem, aliás, temos recebido algumas sugestões. Olha, eu tenho aqui um assunto para abordar,
vamos ter tempo para todos, espero eu. Se Deus nos conceder vida até lá. Esperemos que sim. Que sim. Muito obrigada e até um próximo programa. Estamos juntos. Obrigado.